Shalom, pessoal. Estamos hoje na continuação da nossa sequência aqui, quando Israel chega no Egito, né? E então falamos a respeito de Yaakov com as 70 pessoas que foram pro Egito. E falamos da sequência, né, dos filhos, do nome dos filhos. Eu queria dar um pouquinho mais de ênfase a respeito da questão do filho que proporciona toda aquela questão no Egito, né, que é Yosef, né? Por que dessa ênfase em Yosef? Nós vimos que na bênção de Yosef, ele recebe uma bênção tão grande quanto a bênção de Yehudá, de Judá. Então, isso é algo que nós precisamos manter em mente sempre que nós formos estudar. A partir desse momento, até a vinda do Mashiach, nós vamos ter duas tribos, cara, que são fundamentais para o entendimento do que está acontecendo. Uma delas é a tribo de Judá, né? Yehudá. E Yosef, que pode ser chamado algumas vezes também de Efraim, nos escritos proféticos, né? E como também como Israel. Tá? Então, mas não é a nação toda a nação de Israel? Então, por que muitas vezes vai ser chamado de Yosef, de Efraim ou de Israel? Né? E isso é uma porque lá na frente, nós vamos ver, não tão aqui na frente, né? Mas um pouco depois do tempo aqui de Davi, nós vamos ver que nos dias de Salomão o reino vai ser dividido. E essa divisão entre norte e sul, né, vai ficar conhecida como Judá no sul e Israel no norte. Então, nos escritos dos profetas, muitas vezes você vai ver, por exemplo, Judá, que cometeu as mesmas atrocidades ou até piores do que sua irmã Israel, né, no norte. Né? Então, quando as 10 tribos forem separadas, nós teremos esse nome de Israel, Efraim ou José, né? E assim como José, né, vai dizer, cara, então vai estar se referindo ao quê? Às 10 tribos do norte, né? E Judá embaixo vai estar separada, né? Então, só para que você comece a tua leitura já você perceber quando você estiver lendo Isaías, quando estiver lendo o durante o exílio assírio, né, e o exílio babilônico, isso nós vamos ter bastante dessas falas, dessa divisão, né? Só que isso não começou lá, né? Isso já começou antes. Profeticamente o Senhor já sabia que isso ia acontecer, né? Tanto que em breve aqui nós já vamos tratar aqui da passagem, né, do Rio Jordão aqui com Josué, né? Mas interessante que apenas 2 pessoas viram a terra e essas 2 pessoas, cara, de todo mundo que saiu do Egito, apenas 2 pessoas eram que entraram. O resto, toda uma geração morreu, né? E essas 2 pessoas são Josué e Caleb. Um é Efraimita e o outro é de Judá.
um de Judá e o outro Efraim, de José, né? Então, isso é só para começar a entender essa questão, para começar a visualizar que isso tudo já estava dito, né? De que que isso, de alguma forma, nos escritos proféticos, inclusive já no livro de Deuteronômio, isso já vai começar a aparecer, né? Então, José pelo que ele fez, pelo que ele passou, pela grandeza do que ele passou. Pensa, o Senhor escolheu um homem das 12 tribos, foi escolhido, cara, um dos 12 filhos foi escolhido, cara, para passar tudo aquilo. Justamente aquele que era o mais mimado, que era o que tinha as vestes, né, coloridas, né, o sonhador, porque o Senhor já estava conduzindo toda essa questão, né? Ele é traído pelos irmãos. Então, e ele passa a vida dele longe. Você vê, durante os próximos 17 anos, ele vai passar anos no Egito. Ele teve que aprender outra língua sozinho, sem nunca mais pensar que ele ia encontrar pai, irmãos, né? Ele teve que passar tudo sozinho. Ele não tinha alguém da sua própria fala. Falava uma língua estranha, com um povo de cultura estranha. Teve que reaprender tudo. Então, o que José passou, né, foi algo muito, muito, mas muito aterrorizante para qualquer ser humano, né? Imagina, foi jogado pelos irmãos naquele poço. Cara, podia pensar, parem com isso, eu não aguento mais, parem com essa brincadeira. E os irmãos estavam falando sério, passou uma caravana de midianitas e ele vendeu os irmãos. Eles venderam o irmão, né? Então, a história de José é uma história tão terrível e ao mesmo tempo Deus estava com ele. Isso nos fala de que o propósito final que ele não enxergava, mas tinha um propósito grandioso na vida dele. Grandioso, grandioso. José salvou o mundo conhecido da época, porque só o Egito tinha estrutura para guardar tudo, para produzir, toda a mais alta tecnologia da época, de tudo, era o Egito que tinha. O Egito tinha essa capacidade também de armazenamento, né? E o Senhor usa esse homem para salvar o Egito, né? E o propósito maior era o Senhor salva aquelas 70 pessoas, cara, que estão dando origem a um povo, né? Jacó e os seus filhos estão lá. Durante a estada deles no Egito, eles têm uma cidade deles, para eles, porque eles tinham costumes próprios. Por exemplo, os egípcios odiavam pastores, né? Odiavam pastores, né? Tipo, qualquer link aí, né? É totalmente possível, não é mera coincidência, né? O Egito então eles separam um povo do outro. Lembra, né, que quando das 10 pragas, né, a penúltima praga da total escuridão, tinha total escuridão, uma escuridão, cara, pesadíssima, diz que eles não enxergavam um palmo na frente. E na cidade de Goshen, onde estavam os israelitas, ali havia luz, né? Isso é um símbolo profético, né? De que o povo de Deus nunca é poupado de estar junto naquilo que vai acontecer com este mundo, porque é nesse mundo em que a luz de Deus vai se manifestar, né? Aonde abundou o pecado,
superabundou a graça, né? Ninguém esconde, no momento de mais trevas, tudo se esconde a luz debaixo da cama. Não, você quer a luz para iluminar, né? E no Egito havia trevas, normal. O Egito é um símbolo deste mundo, né? Debaixo da opressão, da tirania de um faraó, né? De um senhor desse mundo, Ra-Satã, né? Então, mas no povo de Deus, com o povo de Deus, ali, cara, as pragas não tinha, né? Mas eles estão ali, do lado. Eles estão junto, tá? Né? Do ladinho, né? Eles vão passar. Então, é sobre isso hoje a nossa história, né? Então, eles primeiro são levados para o Egito. No Egito eles se multiplicam, se tornam como o número é 600 mil homens mais crianças, né? Então eles tinham se multiplicado muito, não só numa cidade. Eles tinham se multiplicado em todo o Egito, em todo o comprimento do rio Nilo, tinham hebreus, né? Tinham hebreus trabalhando em vários lugares. O Egito já era uma nação gigante, né? E havia muito comércio nesse rio e muita engenharia acontecendo, muita construção acontecendo o tempo todo, né? Então as pirâmides são são anteriores, né? Então eles já estavam já em muita coisa, né? Então aqui o que acontece? Nós vamos ler a partir de Êxodo, né? Capítulo 2, versículo 1. E vamos falar agora, vamos entrar, então, chegamos aonde o povo agora se multiplicou, o faraó decide, né, matar os meninos pequenos, né? Voltamos a falar sobre esse assunto, né? Que um dos planos de Ra-Satã, desde o princípio, porque foi dito a Eva, que foi dito, na verdade, a Nahash, a serpente, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, né? Então, tem uma mulher, tem um descendente. O descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Então, qual que é o objetivo de Ra-Satã depois que ele ouve essa profecia, depois que a Nahash fala assim, beleza. Tá. Você vê que ela fica quieta na história, né? Então ela vai tentar corromper as mulheres, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1, né? Que aos homens nasceram de filhas, e os filhos de Deus, os Binei Elohim, tomaram de todas as que eles quiseram. Por quê? Para corrompê-las, para gerar filhos nelas. Porque se mantém elas corrompidas, cara, nunca vai nascer uma semente divina, nunca vai nascer algo que seja espiritual, nunca vai nascer algo que cumpra essa promessa. E quando nasciam filhos, então ele tentava destruir os meninos. Que é muito interessante que o próprio texto de Gênesis capítulo 6, 1 vai dizer que os homens se multiplicaram grandemente na terra e a eles se geraram filhas. Por que filhas e não filhos, né? Esses filhos estavam já sendo oferecidos em sacrifício. Eles matavam já esses filhos já assim que nasciam, que era menino, que eles matavam porque eles queriam mulheres, porque a terra já estava toda pervertida. Então, qual que é a ideia? Poucos homens com muitas mulheres, né? Lameque começou essa poligamia, né? E essa ideia de exercer esse poder, de ser alguém que domina, né? Então, um homem com muitas mulheres, né? Então, essa era a ideia, corromper as mulheres e destruir os meninos. E aqui, essa ideia está sendo colocada em prática, né? Então, o faraó diz que tem muita gente, que agora vai ficar perigoso e que precisa matar os meninos, né? E no capítulo 2 de Êxodo, diz, e foi-se um da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Né? Então, Levi com Levi. Né? Então,
E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era tov, que ele era bom, escondeu-o 3 meses. Né? Então, e não podendo mais escondê-lo, tomou para ele uma arca de junco e tomou-a com betume e com piche. Né? Então, aqui nós vamos ver que a palavra aqui é interessante, porque a palavra aqui, arca, é a mesma que da arca de Noé. Né? Então, Tebá, né? É diferente da arca da aliança, que era uma caixa, um Arão, né? Arão. Então, aqui o Moisés, Moshe, né? O tirado das águas, né? Esse é o nome dele, porque a filha do faraó o encontra e diz: esse é um dos filhos dos hebreus, e o seu nome será Moshe, porque foi tirado das águas, né? Então, a ideia é de que assim como a arca de Noé era uma caixa que flutuava, assim também a Tebá de Moshe. Né? Moshe é um dos que escreve, que está descrevendo essa história, ele está falando a mesma coisa, algo que flutua. Né? Então, mas a palavra lá, para a Arca da Aliança, é outra palavra, é uma caixa. É só uma caixa, né? Para colocar coisas dentro, cara, e guardar. Né? Enquanto que aqui ela tem que flutuar. Né? E aí, perceba que o nome de Moshe, o tirado das águas, e a vida dele vai ser marcada por questão de águas, o tempo todo. Né? Ele é o tirado das águas. Né? As águas nas Escrituras vai falar sobre uma intensidade. Né? Por exemplo, as águas, o mar da Babilônia. Né? A ideia de que ela tem um modelo de vida que inunda tudo. Por isso que nós vamos ver em vários textos que no mar tem um Leviatã, né? Tem um ser que opera no meio desse mar. Né? A enxurrada de coisas que nós recebemos hoje do mundo, né? De um pensamento que vem de um sistema instalado. Né? É um sistema operacional desse mundo. E ele tem as suas águas. Ele vem através da música, ele vem através da propaganda, ele vem através das novelas, dos filmes, dos ensinos nas escolas, ele vem através da política, ele vem através da economia. Cara, ele está nas propagandas do futebol, ele está nos desenhos das crianças, cara, sempre tem uma mensagem. As águas, que são a mentalidade, como um dragão que abre a sua boca e tenta engolir, ou joga águas para afogar. Né? Então sempre tem um peixe grande, sempre tem um Leviatã, um ser que mora, né? Porque as águas são consideradas um lugar de um fluir demoníaco. Né? Elas são as águas do abismo. Né? Então, 2 lugares nas Escrituras são chamados, cara, de lugares de habitação demoníaca. Né? Esse abismo das águas ou o deserto. Né? É um lugar de habitação demoníaca. Então o bode expiatório era o bode que era mandado para o deserto. Arão, aí Arão, né? O sumo sacerdote colocava sua mão sobre o bode e um bode era sacrificado a Deus e tirava os sortes. Um bode era sacrificado e esse era a oferta agradável a Deus. O outro, cara, os pecados eram lançados sobre ele e ele era lançado para o deserto, para Azazel, um outro nome para Satanás. Né? Eles devolviam aquilo que era de Satanás. Eles não sacrificavam esse bode, então eles entregavam a Satanás. Né? Então, e as águas, um lugar de atuação demoníaca. Por isso, Yeshua anda sobre as águas, sobre esse lugar, sobre esse mar. E a palavra mar é a palavra yam, né? Em hebraico, yam. É um ajuntamento, né? Yam, né? Yam, ajuntamento de águas, tá? Então todo ajuntamento de águas, o mar da Galileia, por exemplo, não é um lago, ele não é um mar, ele é um lago, mas eles chamam de Yam, tá? Então, já o mar Mediterrâneo,
é um mar. Eles chamam de Yam também, tá? Yam Gadol, o mar grande, tá? Então, aqui nós vamos ter né, se foi-se uma da casa de Levi e casou com um da casa de Levi, né? Quem são esses que casaram com quem aqui? Então, nós vamos aqui na questão genealógica, né? Nós vamos ter aqui Levi, né? Então, aqui que teve 3 filhos homens, Gerson, Coate e Merari, né? Aqui os gersonitas, que deram origem aos gersonitas, os coatitas e meraritas, tá? Então, e de Coate, né, nós teremos aqui Amram, né? Ishar, Hezron, tá? Nós vamos só seguir essa linhagem por enquanto aqui. Não vamos falar de todos os filhos, né? Então, de Coate, Amram, Ishar, Hezron e Uziel. Então, Levi deu origem a todos esses. E Amram, ele se casou com a sua tia, né? Joquebed. Joquebed, ok? Então, o Amram, né, casa-se com Joquebed e eles têm, pelo menos sabemos de 3 filhos, né? Aram, Moshe e Miriam, tá? E Miriam, tá? E daqui, Arão tem Nadab e Abiú, lembra os que morreram porque ofereceram fogo estranho? Foram os sacerdotes que também, que eram já os braços direitos de Arão, né? E Eleazar e Itamar, que foram os que deram sequência quando Nadab e Abiú morreram. Eleazar e Itamar deram continuidade, ok? Então, nós temos aqui uma linhagem bem pequena. E isso aqui, por que é importante falarmos, né, dessa forma? Porque nós estamos fazendo uma leitura de linha do tempo, uma leitura cronológica. Então, para que possamos entender essa cronologia, porque aqui algumas datas elas já não começam a bater, né? E uma delas é que esse povo, uma das leituras é que esse povo ficou quanto tempo no Egito? 400 anos. Quem foi a pessoa que tirou, que foi o ungido daquele, né, naquele momento? Quem que foi que tirou eles do Egito? Moshe, né? Foi Moshe. Cara, Levi chegou com seu pai Yaakov. Cara, só de olhar para essa pequena genealogia, já dá para ver que não tem 400 anos aqui nunca. Né? Não tem 400 anos, a não ser que esse aqui teve, né? Que ela teve filho com, né? Fica muito louco, né? Não tem como. Então, né? Os estudiosos tentam fazer uma leitura dizendo que desde que o Senhor falou com Abraão até o momento da saída do Egito deu 400 anos. Porque o Senhor falou para Abraão, falou assim, cara, a tua descendência darei essa terra, mas eles vão ficar 400 anos no Egito, né? Então, por quê? Aqui Joquebed, a tradição hebraica, rabínica, fala que Joquebed nasceu logo que chegou no Egito. Logo que chegou. Se nós supusermos isso, que ela fala que ela teve filhos, seus filhos, com 130 anos.
Tá? Isso aqui já é um tempo absurdamente alto para essa época. Poucas pessoas viviam tanto quanto já nessa época já estava começando a diminuir. Né? A gente vai ver aqui que o próprio Jacó viveu até 147. Né? E ele era um patriarca, era um tempo anterior ainda. Né? Já teve seu filho Levi, que viveu 137, e Joquebede diz que ela começou a ter filhos com 130, é uma data bem alta. Né? Mas vamos colocar essa data aqui, só para a gente ver como não tem como ter sido 400 anos. Né? Se ela teve filhos com 130, né? Vamos dizer que Moisés nasceu quando ela tinha 130. Moisés fica 40 anos como egípcio, depois mais 40 anos sendo pastor de ovelhas junto ao seu sogro Jetro, né? Esse daqui vai dar um número de 210 anos. Então, desde o momento que eles chegaram aqui no Egito, que Joquebede começa a gerar filhos, até o momento, cara, da saída do Egito, que é 80 anos depois, né? Moisés nasce e com 80 anos ele volta ao Egito. Então, 130 mais 80, quando ele tira todo mundo, 210 anos. Né? Então, o número, assim, vai entre 210 a 280 anos. Tá? Mas o número talvez mais aproximado aqui, 256 anos, tá? 256 anos eles ficaram, né, aqui no Egito, né? E desses os quais não foi todo esse tempo como escravos, né? Então eles também não foram todo esse tempo como escravos. Isso também é uma outra coisa interessante. Eles ficaram esse tempo no Egito, mas não ficaram como escravos. Talvez eles, se a gente olhar lá para trás com Abraão, eles serão escravos de algo porque Abraão vai para o Egito, né? Assim que ele entra na terra, e quando ele volta, não foi uma ida tão boa assim, né? Porque ali Sara, né? Faraó pegou a Sara, né? Então, tipo, para mulher, né? Então, talvez isso seja uma revelação espiritual mesmo, né? Que precisava ser espiada essa ida de Abraão para o Egito, precisava de uma expiação. E essa expiação acontece aí 400 anos mais tarde. Tá? Alguns escritores, e nós vamos ver até na Brit Hadashah, vão falar sobre 430 anos. E aí nós vamos ter um outro número interessante. Porque 400... O que é o número 40? O fechamento de um ciclo. Então, um rei, quando reinava 40 anos, ele fechou o ciclo dele. Saul, por exemplo. Davi, 40 anos também. Agora, se um rei reinava só 20, ele fechou o ciclo? Não. 40 anos, então, é um número. Vamos pensar não apenas na exatidão desses números, porque aqui nós já vimos que não tem exatidão. Né? Por quê? Porque as escrituras, elas não são um livro científico, nem matemático. Não está desenvolvendo fórmulas, cara, para provar alguma coisa. Elas são um livro espiritual. Um livro espiritual para pessoas espirituais. É para aquele que crê. Para quem crê. Então, nós precisamos entender que uma das formas como eles falavam, o pensamento hebreu, uma das formas é totalmente simbólica. O símbolo comunica. E falando de número, os números estão comunicando o quê? Quando o escritor escreveu 40, o cara pode ter reinado 38, ou pode ter reinado 42, ou 47. O que ele quer dizer? Ele reinou, ele fechou seu ciclo. É isso que ele quer comunicar. Moisés teve um ciclo dele de 40 anos,
como egípcio. 40 anos que ele foi pastor no deserto. Entende? Né? Ele foi 40 anos, cara, até o momento em que ele os tira do Egito. Ele completou os ciclos inteiros, né? Então, 400 o que é? Se 40 é do indivíduo, 40 vezes 10, que é o estabelecimento, né? É a totalidade, está falando da nação, né? Tá, mas e o 430? 4 mais 3, 7, né? Também está falando da plenitude, está falando de fechar algo, né? Então está sempre comunicando de que eles ficaram o tempo que era necessário para que o Senhor dissesse, cara, agora chegou o tempo, chegou a plenitude do tempo. Não quer dizer que os números não sejam, que não tenham números que são perfeitos, não é isso que estou falando, né? Só estou dizendo que muitas vezes a comunicação, ela é uma comunicação simbólica. Nós vamos ver isso muitas vezes nas Escrituras, muitas vezes. O Senhor dizendo algo a respeito daquilo, e quando acontece o cumprimento, você diz assim, era isso que ele estava falando. Entendi como como é o profético. Entendi quando o profeta fala uma coisa assim e ela acontece dessa maneira, né? Entendi, né? Isso aqui são comunicações do nosso Pai. São maneiras dele de comunicar, ok? Então, aqui, então, se nós olharmos aqui eu coloquei algumas coisas aqui, ida para o Egito, 2298, tá? Morre Yaakov em 2315, tá? E aqui, em vermelho agora, você vai ver alguns nomes. Pérez, Esrom e Arão. Esse não é o Arão, irmão de Moisés, ok? Tá? Pérez, Esrom e Arão. Os nomes, quando aparecerem em vermelho aqui, Aminadab também, tá? Esses nomes, quando aparecerem em vermelho, são os que agora fazem parte da linhagem do Mashiach, né? Da linhagem que nasceram a partir de Yehudá, tá bom? Então eu vou colocar em vermelho todos os nomes que foram aqueles que agora já fazem parte da sequência. Vão estar lá nas linhas genealógicas, né? Em Mateus, Lucas, né? Então nós vamos ter esses nomes aqui, tá? Moshe, né? Nasce em 2474, né? Aqui o Yam-Suf, coloquei Yam-Suf aqui em rosa, ok? E Yam-Suf, o mar de junco, né? Não mar vermelho, né? Então a tradução mar vermelho é uma tradução assim meio alegórica, né? O nome do mar no hebraico se chama Yam-Suf, o mar que eles passaram, ok? Então se chama mar de junco, né? E que não é o mar vermelho, aquele mar onde está nos mapas, que é o mar vermelho, não é naquele lugar, é um lugar mais em cima, já foi encontrado esse lugar, né? Não se fala muito, apenas uma parte da arqueologia acredita que foi nesse lugar, que é um lugar, que é o único lugar onde tem essa entrada, uma descida fechada de pedras, e lá na frente não tem mais saída, que é o chamado Pi-Hahirot, né? A boca, né? A boca do buraco, né? O Pi-Hahirot, que se fala, né? O beco sem saída, quando eles chegaram na frente do mar. E que é um lugar que cabe esse povo, né? E ele não tem saída, ele é um decidão, né? E não tem como voltar, e ali estavam os egípcios, né? Esse é o lugar, você pode, hoje já tem bastante estudos a respeito desse outro lugar que não é o tradicional
religiosamente aceito, né? Que se chama Mar Vermelho. Mesmo porque o nome do mar aqui também não é, no original também não é Mar Vermelho, é Yam Suf, né? O Mar de Juncos, né? Então, nós podemos ver aqui a respeito de algumas coisas importantes que vão acontecer depois dessa saída do Yam Suf, né? Então já falamos sobre como Moisés, né, a vida dele é marcada por águas, agora ele tem um marzão, ele vai ser novamente tirado das águas, ele vai cumprir com o nome profético que ele tem, que é o tirado das águas, porque as águas do mar vão se abrir, ele vai passar pelo meio das águas com todo mundo e elas vão se fechar e ele vai sair do outro lado, né? Depois, outra coisa interessante é que Moshe, por causa da gritaria do povo, do desespero do povo, que não tinha comida, que não tinha água, ele bate a segunda vez na rocha para que tire a água. Por causa dessa água, por ele não ter santificado o Senhor diante de todo o povo, ele ter se irado e batido contra a rocha, cara, ele não vai entrar na terra prometida, né? Então, tudo a ver com águas, né? É muito interessante que a vida dele é toda marcada com essas questões, assim, né? O primeiro milagre que ele tem que fazer das pragas no Egito, cara, ele tem que transformar as águas do Egito em sangue. As águas do Nilo. Não só as águas do Nilo, mas as águas de cada bacia, cada lugar onde tinham águas, cada vaso se transformou em sangue, cara. Não só as águas do Nilo. Você vê como, cara, muitos tentam desprovar esses sinais, né? Porque acham absurdo, cara, tipo assim, ou tentam que, como os magos do Egito, produziram, né? Águas, tipo, a gente fez sangue também, né? Mas, cara, não foi só a água do Nilo. E pensa o tamanho do Nilo, né? A ponto de apodrecerem as águas, os peixes morreram, as rãs saíram, desencadeou, né? Todas as demais pragas desencadearam a partir dessa primeira. E olha que interessante, o que é sangue na Escritura? O que faz o sangue, né? O sangue é um símbolo da vida, né? E é um símbolo também da redenção, né? Porque através do sangue havia expiação. Então, depois nós vamos ver que isso se torna... Sangue é moeda espiritual, né? Então, assim como em muitas fezes por aí, né? Acabam que usam do sangue para invocar demônios, para fazer pactos demoníacos. Sempre tem sangue. Sempre tem sangue. Não leve isso como uma coisa qualquer, né? Não importa se é um animalzinho morto na esquina ou se são crianças que desapareceram e nunca mais foram encontradas, né? Sangue, né? Seja o aborto, né? O Moloque moderno, né? Cara, isso não parou na história da humanidade. Hassatam sabe o funcionamento das coisas espirituais. Ele é totalmente legalista, ele opera dentro de uma lei, né? Se sangue é assim que funciona, é assim que vai ter, né? Caim, o primeiro assassino, o que ele fez? Ele disse, Abel oferece a ovelha, né? Oferece o animal para o Senhor e é aceito. O que ele pensa? É isso que você quer. Sangue é bom para você? Então receba o teu sangue, né? Receba o sangue que você quer, né? Então, agora você está feliz, né? Você está feliz com sangue, né? Então, sempre se voltando contra o Senhor, mas, né, como Nimrod, um valente caçador diante de Yahweh, da face de Yahweh. Ele estava caçando tudo que era possível ser caçado,
né? Porque ele está se profanando para ser poderoso na terra, para ser um valente caçador, para ser poderoso, um gibor, né? Um gibor tzaid, né? Gibor, um valente, um guerreiro, um tzaid, caçador, né? Ele é um caçador, mas o povo de Deus não, o povo de Deus vive em tendas. Eles pastoreiam, né? Então, coisas interessantes, coisas para a nossa fé, coisas aqui que eu vou citar rapidamente, coisas que aconteceram nesse tempo, né? Então, aqui de Moshe a Josué, que é aqui quando a travessia do Jordão, em 2594, 40 anos depois do Mar Vermelho, né? Do Yam Suf, do Mar de Juncos, né? Durante esse momento, esses 40 anos, né? Esse período aqui no deserto, né? Então eles ficam aqui no Egito, ok? São removidos, né? São removidos daqui. Esse aqui é um símbolo do mundo, né? Do mundo natural, né? Natural, ainda que não tenha nada natural, totalmente espiritual, mas estamos falando assim, na simbologia espiritual, é alguém que está no Egito, é alguém que não nasceu de novo, né? Então, alguém que passou pelas águas, né? Passou pelo batismo. Passou pelas águas do batismo aqui, né? E agora entra num novo lugar em Deus. Agora eles pertencem a um lugar, né? Eles são de um lugar de... Aqui o deserto simboliza a entrada na fé. Ok? A entrada na fé. Então agora eles foram salvos, né? Eles foram salvos do faraó. Eles foram salvos de Rassatã. Eles já não pertencem mais a esse lugar, né? E agora eles já entraram na fé. Mas eles vão passar 40 anos num lugar de fé. Tem tabernáculo. Então aqui eles passam pelo Pessah, né? Que é a passagem, que significa pular por cima, passar por cima, né? É interessante que no inglês é Passover, né? Passar por cima. Para nós é Páscoa, né? Não tem nada a ver, mas é o passar por cima porque o anjo passou por cima das casas onde tinha a barreira, né? Interessantemente, a letra Het, né? A letra hebraica Het, né? Significa isso, muro. Barreira, muro. E ela imagina isso aqui, ó, pintado, aqui, ó, sangue nas ombreiras, né, da porta, cara, né, sangue. É a letra Het. Olha que lindo, né? Como o hebraico é lindo, né? A letra que é uma porta, né? O símbolo de uma porta. Sangue, sangue, sangue. Eles pintaram com o sangue. E o anjo passou por cima. E não morreram os primogênitos de todas as casas onde tinha o sangue, né? Então, aqui acontece nesse lugar aqui, eles vão fazer o Pessah, vai passar por cima, o cordeiro, toda a Páscoa toda a história de Páscoa, de Pessah, está fundamentada nessa história aqui, né? Nessa passagem, né? E aí eles no dia da libertação, né? E aí eles vão para o Egito. 10 dias depois eles estão no Monte Sinai, aonde eles recebem, que é o Pentecostes, né? Então eles vão receber na verdade 50 dias depois, desculpa, né? 50 dias depois da Páscoa é o Pentecostes, né? Então eles recebem no Monte Sinai a Torá,
Do alto do monte, eles recebem a Torá. Né? Então, eles recebem uma fala de Deus. Nesse lugar, nesse dia, o Senhor chamou eles para serem uma nação sacerdotal. Êxodo 19. Eles são chamados para ser uma nação sacerdotal. O que eles dizem? Não queremos. Moisés, que Deus fale com você e você fala conosco, senão nós vamos morrer. Né? E eles iam ter que morrer mesmo, né? Morrer para ser um sacerdote, para ser uma vida, teriam que morrer. Eles não quiseram, e então o Senhor se limita a falar com eles através de um véu. Né? Interessantemente, né? Aquilo que era para ser um relacionamento face a face, como era com Moisés, para todos. Imagina o poder disso, de uma nação sacerdotal. De uma nação que fala a Deus face a face. Imagina 600 mil Moisés. Né? Né? Cara, que coisa poderosa. Né? Pessoas vivendo, subindo a montanha e se relacionando com Deus naquele lugar. Né? E o que o Senhor diz então? Cara, faz um tabernáculo. E você vai ter uma sequência de ritos para que vocês vão ter uma pessoa que vai ser sacerdote para vocês. Vocês vão ter um governo e um sacerdócio. Né? Moisés recebia as informações de Deus, as diretrizes, e Arão oficiava junto com todos os filhos. Né? Aqui eram os coatitas, né? Os demais, os gersonitas e os meraritas carregavam, montavam o tabernáculo, e os coatitas, cara, eram aqueles que faziam a parte de oficiar, né? De atender as pessoas, de receber os sacrifícios, de limpar as carnes, de oferecer tudo aquilo, eram os coatitas. Né? Então começa um processo sacerdotal de funcionamento através do tabernáculo, com todas as leis. Então lá eles recebem, né, de um povo, né, e agora também um povo funcionando. Agora é a primeira vez que eles são um povo total. As tribos são divididas e são colocadas em lugares, 3 para cada lado do tabernáculo. Né? E interessantemente, Judá é a tribo que está na frente, para o lado oriental, para a saída do tabernáculo. Então, eles, sempre que a nuvem andava, Judá era a primeira a tocar. Né? E aí tocavam os toques do shofar e todas as tribos começavam a desmontar tudo, e à medida que a nuvem caminhava, eles andavam. Não tinha um padrão, o tabernáculo era móvel. Então, o tempo no deserto foi um tempo de mobilidade. Eles ficaram caminhando no deserto porque eles não aceitaram entrar diretamente na terra. Como povo, novamente, eles decidiram, cara, que eles não queriam enfrentar os gigantes. Eles não tiveram a fé, não tiveram um espírito diferente como teve Josué e Caleb. Então eles entraram e ficaram 40 anos até que aquela geração morresse. Um símbolo daquilo que precisa morrer em nós, ser removido de nós, para que o novo de Deus, a nova geração, possa entrar na terra. Né? Então, essa é uma simbologia muito forte para nós. Tem que morrer, né? Tem uma frase bem interessante que diz que o Senhor os tira através de Moisés do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, né? Eles precisavam que agora o Egito fosse removido de dentro deles. Né? Então a ideia de que entrar em um lugar, estar na fé, estar em Deus e que tudo já está pronto é um grande erro. Né? Porque nós trazemos coisas de tradição familiar, de tradição do país, da cidade, tantas coisas. Então nós vivemos segundo
muitos pensamentos, cara, que não são os pensamentos de Deus. Achar que o pensamento do lugar onde você congrega já está tudo pronto, que já está tudo certo. Esse foi um erro, por exemplo, que já cometido lá atrás pelos judeus, né? Que achavam, cara, que Deus estava encaixotado naquilo que eles, no que eles receberam, que Deus parou ali. Mas a revelação nunca terminou. E nunca vai acabar, porque Ele é um Deus infinito que está sempre se mostrando cada vez mais. Então achar que aquilo na minha vida de fé já está tudo certo, cara, que já está tudo assim, o meu pai fazia assim, meus pais faziam assim, meus avós faziam assim, ou eu já aprendo isso aqui de gerações no lugar onde eu congrego, e que eles já fazem isso há 100, 200 anos, 500 anos. Isso tem de muito, ou mais, né? Já fazemos isso há 1700 anos, né? Para bom entendedor, né? Aquele que estuda a história sabe do que eu estou falando. De como as coisas de Deus são transformadas, cara, e colocadas dentro de um sistema em que é muito mais fácil viver daquele jeito. É muito mais fácil cumprir regras, rituais e cerimônias do que ouvir a Deus. Então, e o Senhor sabia disso, falou assim, cara, eles não vão me ouvir, né? Então, ao invés de se relacionar face a face, um homem vai entrar uma vez por ano através do véu e vai ter contato comigo, né? Mas tem uma outra versão, né? Tem um outro lado dessa moeda, que é o lado que Moisés mesmo não entrava lá. Diz que quando Moisés queria falar com o Senhor, diz que ele ia para a sua tenda, a chamada tenda do encontro. Ele ia para a sua tenda e a nuvem saía do tabernáculo e se movia até a tenda de Moisés. E ali o Senhor falava face a face com Moisés, simbolizando o relacionamento que o Senhor sempre quis, de tenda, de estar na tenda sem rituais, sem nada. Davi vai entender isso, vai tirar a arca de Shiló, do tabernáculo em Shiló, vai levar para Jerusalém, vai construir um lugar do lado da sua casa, né? Tinha o palácio do rei, um pouco acima, aonde depois viria a ser o templo de Salomão. Cara, ele vai lá e abre uma tenda, cara, põe a arca embaixo e põe todo mundo para adorar e louvar 24 horas por dia em turnos. Por isso o Senhor vai dizer, cara, que nos últimos dias ele levantaria o tabernáculo caído, a tenda caída de Davi. Não o tabernáculo, não o templo de Salomão, não nenhum outro templo, mas a tenda caída de Davi. Ele ia restaurar essa tenda. Que é essa ideia de livre acesso. O Santo dos Santos está aberto. Que vai acontecer quando o Mashiach, pelo seu corpo, abriu um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado, teve um terremoto e o véu foi rasgado de cima para baixo. Olha o poder desta realidade. Tudo se cumprindo e acontecendo, né? Então, nesse deserto eles receberam leis e regulamentos do sacerdócio. Ele acontece no período entre o Êxodo e o Deuteronômio. Então, dos 5 livros, né, dos 5 primeiros livros da Torá, né, começa essa história em Êxodo com a explicação, né, e o nascimento de Moisés, a explicação do porquê que o povo estava lá, que havia um faraó agora que não conhecia a José e tal, e eles vão até entrar aqui. Essas histórias vão acontecer. Se esses livros foram escritos nessa época, nós sabemos que provavelmente que não, né? Que já tinham relatos e várias coisas, mas que isso vai acontecer mais tarde, na caminhada, à medida que eles vão tendo cada vez mais estrutura, vai ficando mais fácil. Imagina todos esses caras carregando aquele monte de escritos, né? Porque eram rolos, era super difícil de se escrever pouquíssimas coisas, né? Uma folha era difícil de escrever, né? Então, não tinha essa facilidade.
Então os rolos eram muitos, era pesado, era algo, cara, que tinha, né? Na época de Yeshua, cara, já não eram todas as sinagogas que tinham todos os rolos, né? Eles tinham porções, né? Então você vê a dificuldade, 1.500 anos depois de Moisés, né? Então, outra coisa interessante é que nós temos um homem que está sendo preparado. Quando Moshe vai para a sua tenda e a nuvem se move e ali ele se encontra com Deus, recebe, fala face a face com Deus, diz que Josué entrava nessa tenda. E mesmo depois que Moisés falava, saía fora, Josué continuava lá dentro. Né? Aí nós podemos entender o porquê que ele é escolhido como a continuação desse povo. Ele é aquele cara que mora na presença, que gosta da presença, que ama a presença, que quer estar aonde tem a sabedoria, que se agarra e segue aquele que ele está debaixo, ele se coloca debaixo daquele que tem uma liderança em Deus. Né? Como Ló, por exemplo, poderia ter feito com Abraão. Né? Como o pequeno Shemuel, né, está dormindo no Santo dos Santos, né? E escuta uma voz, né? Ele está no santuário. Ele escuta a voz e diz assim, Shemuel, Shemuel. Né? E ele vai falar com Eli, que já está, né, gordo, quer dizer, pensa, espiritual. Temos nada de gordofobia aqui. Né? Ele está gordo, ele está sem mobilidade, está cego, está velho e encostado no negócio, no templo. No calor. Me traga mais uma asinha de frango. Né? Tipo, ele já não tem mais o discernimento. Ele perdeu o seu discernimento. Né? Ele perdeu a mobilidade. Ele já não está mais conseguindo oficiar. E os seus filhos estão virados. Né? Então, aqui não. Aqui Josué foi preparado. Aqui falamos sobre o princípio do discipulado. Né? Todos nós precisamos estar debaixo de algo ou de alguém, né? Estarmos sendo construídos. Nós não precisamos reinventar a roda. O Senhor sempre tem alguém nas nossas vidas, cara, que nos ajuda a caminhar, né? E nós também sempre estarmos discipulando pessoas. Se você ainda não tem discípulos, ore para que você tenha. Se você é alguém que crê que você ama a Deus, que você vive com Deus, que você tem uma espiritualidade. Se você não tem discípulos, talvez essa seja a coisa mais terrível na sua vida. Ah, mas eu prego. Ah, mas eu sirvo na igreja. Ah, mas eu canto. O Senhor disse, façam discípulos. Vão por todo mundo e façam discípulos. Cara, são palavras de Yeshua. Cara, é um mandamento dele, né? São as palavras que ele nos deixou. Então, faça discípulos. Ore ao Senhor para que você esteja sempre cuidando de pessoas, para que você... Pode ser uma pessoa, mas faça isso. Faça isso, porque o reino, o modelo do reino não é grupos em células. O modelo do reino é fazer discípulos. O modelo do reino não é franquia de igreja. Ah, vamos abrir uma em Curitiba, uma em Camboriú e aí nós vamos espalhando, e nós vamos fazendo grandes sistemas, cara, faça discípulos. OK? A geração que saiu do Egito morrerá no deserto por se recusar a entrar na terra. Já falamos sobre isso, né? No Egito, no deserto, vão acontecer 42 estágios, 42 estações. São os lugares por onde eles passaram. Eles saíram de Sucote, de Ramsés Sucote, né? Passaram pelo Mar Vermelho, pelo Yam Suf. Aí eles chegaram em Elim, um lugar de 12 fontes e 70 palmeiras. Cada um desses lugares tem uma comunicação dentro da espiritualidade. Os 42 processos que se passa para estar preparado para a terra prometida. Okay? Não temos como entrar nisso hoje, né? Isso é um outro estudo, você pode procurar por isso se você quiser.
Moisés bate a segunda vez na rocha e por isso não entra na terra prometida. Moshe divide do seu espírito com 70 anciãos, né? Então o Senhor diz, divida disso que está sobre a sua vida, Moisés. Né? Moisés está muito cansado e tentando ser líder sozinho. Princípio de Deus. Cara, liderança, ela funciona quando a gente entende, cara, o que cada um carrega. O líder não é aquele que sabe fazer tudo. O líder, ele vai passar, vai ter conhecimentos, vai ter coisas, mas ele entende, ele é como um maestro de um lugar que ele sabe como acessar. Os violinos agora, né? Ele sabe, violino é violino. O cara que toca os tímpanos não sabe tocar violino. Ou não é, nessa orquestra aqui, não é o que ele faz. Cada um tem um funcionamento. Numa empresa, tem pessoas que funcionam de maneiras distintas, diferentes. Então, uma liderança, quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de congregação, de se congregar, tem pessoas com dons e virtudes. E cada um tem uma habilidade e tem uma maneira de funcionar. E é isso que nós precisamos entender. Para isso, eu diria para você, dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, né? Dons espirituais que são distribuídos como o Espírito, ao Espírito lhe apraz. Romanos capítulo 12, quando eu vou falar dos dons de Deus, que a um lhe foi dada, né? Diferentes graças, né? Um dá com liberalidade, o outro preside, o outro... Cada um tem coisas diferentes, né? E Efésios capítulo 4, versículo 11, porque ele mesmo, Yeshua, deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Entender isso, né, é algo profundo. Precisamos entender o corpo e o funcionamento de cada membro e funcionar de acordo para que funcione. O corpo foi feito para funcionar. Não é para ficar se debatendo e pedindo volta logo, Jesus, porque está tão difícil. Não é assim, né? Enquanto não chegarmos a essa maturidade, Yeshua não vai voltar, né? Moshe fala em Deuteronômio, né, a segunda lei. Então ele vai falar novamente sobre toda essa lei e vai falar de uma forma com novas nuances e novas coisas. E é um livro terrivelmente profético. Ninguém fala sobre isso, mas Deuteronômio é um livro muito, muito, muito profético. Leia dessa forma e você vai compreender como ele está falando das coisas, de coisas profundas e futuras. Para encerrar, né, essa parte em que nós falamos sobre Mitzrayim na espiritualidade, né, fala do mundo natural. Paulo vai dizer assim, não é assim que vós sois, já ligando com o que falamos, né, do corpo e de sermos uma unidade, né? Ele está dizendo, vocês estão dizendo que vocês são um é de Apolo, outro é de não sei quem, outro é de Paulo, outro é de Cefas e outro é de Cristo. Está dizendo, não é assim que vocês são carnais, né? Está falando para crentes. Então ele está dizendo que aqueles que são carnais, né, e são crentes, cara, né? Eles já não são mais homens naturais. Eles já saíram do Egito. Eles já não pertencem mais à Raçatã. Eles estão em Deus, eles foram batizados. Eles passaram de lugar para o outro. O Egito tentou passar e o que aconteceu? Morreu nas águas. Não consegue passar. Então, o deserto, ele é esse lugar de uma entrada na fé, de um andar na fé, mas que é um lugar arrastado. É um lugar, cara, quente, seco. Cara, não dá para plantar. Eles não podiam se estabelecer. Eles estavam o tempo inteiro caminhando. A nuvem se levantava e ficava e parava em um lugar. E às vezes eles ficavam 3 semanas naquele lugar. E de repente a nuvem se levantava. E eles desmontavam tudo novamente. Era um trampo violento, né? E eles andavam e talvez ficassem ali durante 2 anos. Cara,
Não, nem vamos arrumar muito, porque daqui umas 3 semanas a gente já se levanta. Entende a instabilidade desse lugar? Que o deserto é um lugar instável. Só o Senhor sabia o porquê que eles tinham que parar ou caminhar. Porque o Senhor conhecia tudo. Mas era uma vida assim, que eles tinham os animais. Como que dava comida para todos aqueles animais? Né? E água, né? E até para fazer as necessidades. Todo mundo tinha que ter uma pazinha, né? Sair, de repente chegava lá, traz uma pedra e falava assim, porra, hoje encontrei um lugar legal, né? Chegava atrás da pedra lá e falava assim, ih! Várias pessoas tiveram a mesma ideia que eu, né? Então, cara, não era um lugar fácil. E é um lugar de total... de animais, cara, selvagens, cara, noite, cara, tudo era mais difícil no deserto. Mas o Senhor cuidou deles. Era nuvem de fogo, nuvem de fumaça, aquecendo ou impedindo o calor, né? Eles tinham comida, eles tinham maná, eles tinham, cara, e o maná, show de bola, cara, milagre de Deus. O Senhor, eles venceram inimigos, mas, cara, não é o lugar de habitação do povo de Deus. O lugar de habitação, ele se chama Canaã. É a terra prometida. Então, a terra prometida, ela vai falar de estabilidade. Estabilidade. Estabelecimento. Construção. Eles estavam lá, eles teriam as casas deles, eles teriam comércio, estabelecido, cidades comerciais, cara, lugar onde tem pesca, lugar onde dá para plantar, lugares próprios para pasto. Já o outro lugar é diferente, tem outra coisa, mas era a terra. Tinha luta na terra? Tinha. Acabou totalmente a luta? Não, tinham gigantes. Mas o Senhor diz assim, cara, eu vou ganhar esses gigantes, eu sou maior do que eles. Sou muito maior do que eles. Se vocês acham que são pequenos perto dos gigantes, cara, eles são minúsculos para mim. Se vocês são gafanhotos perto deles, eles são menores do que pulgas para mim. O lugar de, guarde isso, maturidade. Maturidade espiritual. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que quem são os filhos de Deus? A palavra aí é huios, filho maduro. Quem são os filhos de Deus, senão aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus? E o filho, Gálatas capítulo 4, quando o filho é menor, né? Aqui nós estamos falando ele diz assim, quando o filho é menor, mesmo que ele seja herdeiro de tudo, ele necessita de tutores e curadores até o tempo da promessa. Paulo está comparando a lei, cumprir a lei, com viver no Espírito. Ele não cancela a lei, ele não cancela a Torá, a instrução de Deus. Ele diz assim que apenas quando nós somos apenas legalistas é porque nós precisamos ainda do tutor para cumprir as coisas, até que sejamos maduros e sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Então, esse é um assunto que tem bastante coisa para falarmos dele, né? Mas eu gosto muito desta visão de Egito, já não estamos mais, né? Mas estamos há quanto tempo ralando no deserto? Há quanto tempo dando voltas? Passando pelos mesmos lugares? Há quanto tempo? Tendo sonhos sem conseguir interpretar? Tendo percepções sem saber o que significam? Porque aqui já tem uma espiritualidade. Aqui já tem nuvem. Aqui tem tabernáculo. Aqui tem sacrifício. Tem menorá. Tem pães da proposição. Tem incenso. Tem santo dos santos. Já tem espiritualidade. Deus estava no meio do seu povo. Então, quem é que vai entrar na tenda
e permanecer dentro da tenda como Josué fez. Que o Espírito de Deus te guie, te ilumine, te fortaleça, te ajude a dar os próximos passos na Shalom de Deus, para que você seja como um herdeiro que não é mais, que está crescendo para ser, não só ser herdeiro de tudo, mas se apropriar de tudo aquilo, cara, que a tua herança é em Cristo. Qual o tamanho da sua herança, da sua vocação entre os santos? Shalom. Deus te abençoe.